Estende a tua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Nelson. Pai, nós colocamos teu filho nas tuas mãos, mais uma vez. Sobre a vida dele, meu Deus, tu estendas o teu braço de poder, o teu manto de graça. Esconde o teu filho debaixo da tua glória e que o teu Espírito tome a vida dele de uma forma sobrenatural. Guarda a Ângela, as meninas, a casa e os sonhos dos teus filhos e que eles vejam o teu favor diante dos olhos deles. Nós te pedimos, Deus, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora você pode sentar. Boa noite. Quem estava conosco aqui ontem? Levanta a mão. Eita! Quem não veio na abertura do congresso ontem e está vindo hoje à noite pela primeira vez? Levanta a mão. Maravilha. Sejam bem-vindos. É o 9º Congresso, Corte e Compromisso. Ontem eu falei aqui, eu fiquei emocionado ontem por vir ministrar na Manancial, pela longa data de amizade que eu tenho com o apóstolo. E também ontem eu fiquei aborrecido com o pastor Marcelo e a pastora Marina, porque eles não me avisaram que o apóstolo ia participar do seminário. E foi muito difícil pregar com o apóstolo aqui, olhando para mim. Mas hoje eu pedi para levar ele para dar uma voltinha. Ai, meu pai. Mas brincadeiras à parte, é uma responsabilidade muito grande. Porque já de muitos anos, eu sei do zelo que os apóstolos têm por esse púlpito. Da seriedade e do comprometimento que eles têm de trazer o princípio. E sei assim como que essa família apostólica zela por esse púlpito. E isso faz com que a responsabilidade de falar aqui aumente mais ainda. Eu já preguei nesses últimos 2 anos, já em muitos congressos enormes pelo Brasil afora, para milhares e milhares de pessoas. Já estive na televisão, fui o único pastor evangélico que falou na Canção Nova. Talvez isso choque alguns aqui, ou alegre o coração de outros, né? Mas os padres da Canção Nova me convidaram para ir lá dar uma palavra e compartilhar com os jovens católicos sobre santidade com Jesus, né? E estivemos lá, eu e mais a equipe que trabalha comigo. Depois eles me convidaram e abriram a oportunidade de eu falar sobre santidade. Eu também fui o único pastor evangélico que falou na TV Canção Nova Brasil, ao vivo, né? E na TV Canção Nova Internacional, aonde falei para diversas nações nesse programa. Mas eu estou falando sobre isso, na verdade, só para dizer que eu não fiquei tão nervoso como eu estou aqui agora. Ô, glória! Mas vamos que vamos. Eu estou emocionado também com o testemunho dessa noite. Falei com os apóstolos a importância do testemunho ser antes da palavra. Porque sabe, queridos, eu creio no romance, a maneira de Deus. Eu creio que Deus é romancista. É só Deus que escreve as mais lindas histórias de amor, né? E você acabou de ouvir uma louca história de amor escrita por Deus, né? Uma fotografia, gente. Deus fala com foto, olha que coisa tremenda. Agora vai ter gente batendo, apóstolo, a foto em tudo que é lugar e vai bater e falou: Senhor, qual desses aqui é o meu Jesus? Né? Vai liberar uma unção nova. Então não vai querer revelação através da foto, né? Ou então vão chegar com as fotos para a apóstola. Apóstola, faz um raio-x aqui do céu e vê se meu prometido está aqui nesse meio, minha bênção. Mas amém, e essas coisas se mexem porque na restauração das veredas do Senhor,
Uma das coisas que eu creio que o Senhor vai trazer uma restauração nessa nova geração que Deus está levantando, de jovens no Brasil que estão comprometendo e empenhando suas vidas a viver santidade, é porque o romance não é algo do diabo, o romance é divino. E uma das coisas que eu creio que virá uma restauração é o romance. As pessoas viverem um romance à maneira de Deus, porque hoje a maioria das pessoas vivem tragédias amorosas. A história das pessoas hoje, em sua maioria, são de acúmulos de decepções, até encontrar a pessoa que elas tanto esperam na vida. E as pessoas não estão acreditando mais em amor. A questão do amor para a vida inteira, um amor duradouro, parece que virou uma utopia. Parece que é uma realidade distante. E eu creio que o Senhor vai trazer esse mover, né? E é através de uma vida de santidade. É vivermos comprometidos numa vida pura e santa, de devoção, de entrega total ao Senhor. É que eu creio que esse mover está vindo. Amém? E falando de uma entrega total ao Senhor, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 16. 2 Crônicas 16. Segunda Crônicas 16, eu quero ler apenas o versículo 9. 2 Crônicas 16, 9. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônica 16, versículo 9. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Vou repetir a leitura. Na minha versão diz assim: porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para fortalecer o coração para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Amém. Bom, eu vou passar mais um vídeo. Tá pronto aí, produção? Quero passar mais um vídeo. Olha, a gente vai conversar agora com o Nelson Júnior. Ele é criador de um movimento chamado Escolhi Esperar, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores na internet. São jovens evangélicos que decidiram esperar o casamento para iniciar suas atividades sexuais. É difícil? Foi difícil esse convencimento? Foi tranquilo? Por que você decidiu criar esse movimento? Eu comecei esse movimento baseado na história da minha própria vida. Eu, como jovem cristão, fiz essa escolha com 12 anos. E aí era um adolescente e vi como é difícil para o adolescente dizer não, onde diz sim para tudo, né? Então eu vivi os meus dilemas, os meus conflitos. E vi como é difícil você tomar uma decisão como essa. Ainda mais como homem, né? Como homem. E aí, por ter vivido essa experiência na minha adolescência, depois como jovem, né, ter vivido esses dilemas, essas crises, as pressões. Você tinha dúvidas na época? Não, eu não tinha dúvida. Tinha pressão? Eu era pressionado demais na escola. Eu cheguei um momento com 14 anos que eu tinha vergonha de assumir para os meus colegas na escola a minha escolha, né? Então eu passei por essas dificuldades e justamente por ter vivido isso foi que hoje eu criei essa campanha para ajudar outros jovens que, assim como eu, fizeram a mesma escolha, né? Porque parece assim que quem faz essa decisão é um ET, né? Um anjo, né? É uma pessoa normal, tem problema na área, e nada disso. A vida é feita de escolhas. E você acha que fazendo, com muita gente se reunindo, fica mais fácil para essas pessoas levarem à frente essa vontade? Isso. Um dos propósitos que nós começamos essa campanha não foi para levantar uma bandeira moralista, né? Discutir se o sexo é bonito, se é feio, se é certo, se é errado. Muito pelo contrário, nós criamos essa campanha para valorizar a importância de um ato tão belo como o sexo, que o sexo é algo prazeroso, é algo lindo e é uma criação divina.
é um presente de Deus, né? E por ser algo tão especial, é que nós assim ensinamos que presentes especiais a gente guarda para pessoas especiais em momentos especiais. E você está sentado do lado de uma jovem, a Bruna, né, Bruna? É uma estudante de turismo, né? Isso. E que fez essa opção, Bruna? Fiz essa opção. Você está com 19 anos. Eu tenho 19 anos. Desde criança, eu ouvi isso em casa, que os meus pais têm 22 anos de casada, minha mãe tá ali, tem 22 anos de casada, eu sempre convivi com isso. E quando eu conheci o movimento Escolhi Esperar, eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu não refletia, não parava para refletir sobre isso. Aí eu parei para refletir e vi que era isso que eu queria para mim também, um casamento como dos meus pais, como o Nelson e da Ângela. E é isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que vocês fazem para não cair em tentação? Como? Ué, porque a vida tá aí, né? Tem as oportunidades. Muita oração, muito jejum, buscar Deus. É verdade. É muito complicado hoje em dia. Você está namorando? Não tenho namorado. O seu namorado, então, quer dizer, um namorado que você vem arranjar tem que estar de acordo com essa tem sua... Tem que estar de acordo com a minha convicção, porque eu não vou mudar de convicção para agradar uma pessoa, né? Tem que estar de acordo com o que eu penso. Esse dia que eu estive lá no Projac, foi algo muito interessante, porque a experiência mais impactante aconteceu por trás das câmeras, né? Quando eu fui lá, foi eu e Ângela. Ângela foi me acompanhando. E chegando lá, eu fui chamado pela produção para ir lá me maquiar, né? Eu nunca tinha me maquiado na vida, né? Fiquei me achando uma donzela, uma princesa, né? Falei, pastor, vem aqui se maquiar. Eu falei, não, eu sou homem, eu não me maquei, não. Não, pastor, só para dar um tapa aí no negócio. Ah, tá bom, vamos lá. E fui lá com eles lá. E, rapaz, sou eu ali. Olha só, que maravilha, hein? Então, olha, tá vendo? Não precisava, eu falei com eles, né? Não precisava. Bom, e aí... Quando me chamaram para maquiar, quando eu entrei no salão de maquiagem, lá no espaço, haviam 6 cadeiras, 6 maquiadores, né? Então, em uma delas estavam maquiando a Fátima, a Bernardes, no outro estava o Francisco Coco, estava a Heloísa Perissé e mais algumas outras pessoas que eu não me lembro agora, não conheço, mas já era artista da Globo. E quando eu entrei, foi muito curioso, porque a maquiadora da Fátima, ela estava maquiando. Quando eu entrei, aí a pessoa falou assim, pastor, pode sentar nessa cadeira aqui. Aí quando eu já ia sentando, a maquiadora da Fátima falou assim, pastor Nelson! Ai, Fátima, só um minutinho. Pastor Nelson! Falando alto. Todo mundo parou e ficou olhando para mim. Pastor, deixa eu te contar um testemunho, pastor. Olha, eu fui num seminário com o senhor lá em Araruama. O senhor lembra de mim? Eu falei, já era a segunda mancada, né? Não lembro. Ah, pastor, olha, eu fui lá no seu seminário. Aquele seminário mexeu com a minha vida, pastor. Porque eu não vou negar, não. Todo mundo aqui conhece minha história, pastor. Não é testemunho, não. É testemunho mesmo. Pastor, eu era muito da safadinha. Eu era crente da safadinha, pastor. Mas naquele dia eu ouvi princípios que ninguém nunca tinha me ensinado. E naquele dia eu tomei a decisão, pastor. Eu falei, eu escolhi esperar. E aí, pastor, eu falei, vou tomar jeito na minha vida. Pastor, peguei firme, esperei no Senhor 1 ano. Aí eu cansei de esperar, pastor. Aí, resultado, pastor. Eu fiz tudo o que o Senhor falou que não era para fazer. Resultado, quebrei a cara, assim mesmo, quebrei a cara, Minhas amigas aqui, tudo é de prova, pastor. A Fátima já contei para ela uma história. Eu falei, Jesus. Mas, pastor, só vim aqui só para te dar um testemunho. Que eu vi depois seus vídeos de novo na internet. Pastor, continua nessa peleja, pastor, não é fácil não. Mas, eu voltei a esperar, pastor. Estou firme no Senhor. Continua firme. Amém? Deixa eu lá voltar para maquiar a Fátima, senão a gente vai atrasar. Aí vou lá, maquiou. Beleza. E nisso, isso chamou muita atenção da Fátima, né?
E logo quando eu terminei de maquiar, a produção me levou para conhecê-la. Ela é muito educada, ela recebe cada convidado, conversa com eles. E aí quando ela me recebeu, ela falou assim, o pessoal falou, pastor, aqui, ó, esse aqui é o pastor daquele movimento que a gente mostrou para você. Ela, pastor, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava vendo as fotos, a produção mostrou as fotos dos encontros que vocês fazem pelo Brasil inteiro, lotado de jovem. Pastor, qual é o segredo para você conseguir atrair tanto jovem? Não, eu estou perguntando porque você trabalha com uma coisa que ninguém gosta. Você ensina sobre esperar, pastor. Adolescente não quer esperar não, pastor. Eu tenho 3 em casa. Eu sei como é que é, ela tem trigêmeos, né? Eu sei como é que é, pastor. Adolescente odeia esperar. E qual que é o segredo para você conseguir arrastar milhares e milhares de jovens? Eu falei assim, Fátima, não é um sucesso, Fátima. Sabe o que isso demonstra? Que há uma carência. Nós estamos vivendo uma geração de órfãos, de pais vivos. Isso revela uma carência, Fátima. Revela que as pessoas estão cansadas dessa cultura do descartável. Que o prazer está acima de todas as outras coisas. De que essa banalização da sensualidade, da sexualidade e até mesmo da vida amorosa. Eles estão cansados. Eles estão cansados desse conceito. E eles estão querendo uma outra via que aponte um outro caminho para eles. Fala, pastor, muito bacana seu trabalho. Eu falei um pouco para ela da importância, como que isso afetava a família, e como que isso ajudava a construir casamentos saudáveis, famílias duradouras. Ela, pastor, muito bacana seu trabalho, continue firme. Eu estou dando esse testemunho e passei o vídeo da Fátima, porque eu queria falar sobre o que eu entendo no Senhor sobre o sexo. Eu sei que nós temos muitas crianças aqui, então eu vou falar em mistérios, amém? Eu vou falar em parábolas. Eu vou falar em línguas estranhas, né? Eu vou falar em menegueias, em labassúbias. E aí você vai entendendo, à medida que eu vou falando, você vai tendo a compreensão de onde a gente quer chegar. Mas o papai e a mamãe, não fica preocupado não. Porque eu tenho uma filha de 7 anos, Ana Carolina. E a Ana Carolina, ela participa dos seminários que eu ministro. Porque eu prefiro que as minhas filhas aprendam a verdade aqui dentro do que a mentira lá na escola. Eu prefiro que a minha filha aprenda a luz da palavra de Deus aqui dentro do que ela aprenda errado com os amigos lá fora. Durante muito tempo, queridos, a igreja se transformou, há um puritanismo dentro da igreja evangélica de um modo geral. Eu atendo pessoas, eu não sei pregar, você já viu, se você não viu até o final você vai concluir. Então eu não sou um pregador, mas eu gosto de aconselhamento pastoral, de atender pessoas. Eu sei que Deus me dá favor nesses atendimentos. E em 22 anos trabalhando com jovens e adolescentes, eu comecei a perceber que a maioria dos cristãos na igreja ou são promíscuos, mas ninguém sabe, ou são recatados e ninguém sabe. Os homens, na sua maioria, têm uma tendência à promiscuidade sexual. E as mulheres, em sua maioria, são recatadas sexualmente. E as duas coisas não é o que o Senhor espera de nós. E nós estamos precisando ver um resgate da identidade sexual dos filhos de Deus. Porque as pessoas têm muita vergonha de falar sobre esses temas. Quem não estava aqui ontem, eu ministro um seminário chamado Amor e Sexo. E todo seminário,
todo o tempo do seminário, são 8 horas, eu só atendo perguntas. À luz da palavra de Deus, toda pergunta que vem do auditório. Mas vem cada pergunta, irmãos, que vocês não queiram saber. Tem umas que eu nem leio, eu peço o pessoal fotografar e botar no telão. Mas as pessoas vão morrendo de vergonha à medida que a gente vai ministrando sobre isso. E eu quero assim, para a gente encerrar essa noite, eu quero deixar assim alguns conselhos práticos aqui, e eu vou dividir em grupos de pessoas. Eu queria primeiro começar pelos casais casados. Quem aqui está casado? Levanta a mão. Ô, Glória, toca num solteiro que tem perto de você agora, em nome de Jesus. Toca enquanto vocês solteiros você puder e libera agora a unção do matrimônio sobre eles. Libera o manto aí sobre eles. Aleluia, aleluia. Ontem eu estava ouvindo os pastores aqui e eles estavam testemunhando a quantidade de casais que tem nascido aqui. Graças a Deus, quem é da Manancial tem um manancial aqui de matrimônio também, né? Aqui eu tenho ouvido testemunhos do que Deus tem feito. Isso é coisa tremenda. Mas eu comecei essa campanha chamada Eu Escolhi Esperar, primeiro porque é a história da minha vida. Eu escolhi esperar, em vários sentidos, né? Escolhi esperar para ter o meu tempo certo, para viver minhas experiências emocionais. Então eu entendi, quando eu era um adolescente, eu era doido para namorar. Eu era doido para beijar na boca. E com 14 anos eu já orava por uma namorada. Com 16 anos eu achei que já estava encalhado já. Mas eu entendi que a adolescência era um tempo da maturidade. Eu entendi que havia um tempo certo para todas as coisas. Eu aprendi que o amor não machuca. O que machuca é despertá-lo fora de hora. Então eu escolhi esperar o tempo certo para viver minhas experiências sentimentais. Depois, eu encontrei a minha digníssima, né? Eu a encontrei, ela não me encontrou não. Ela não me queria, mas é o homem que escolhe. Então eu falei, você só obedece. Eu era o homem que a Ângela não queria casar. Mas eu nem tomei não, irmãos. Eu nem deixei ela me dar um não. Já sabia que ela não me queria. Mas aí eu já entrei no jejum, já pedi revelação. Falei, Senhor, aparece um anjo para ela de madrugada. Assim como o Senhor foi com José, falou com Maria. Jesus, fala com a Ângela. Aparece um anjo no quadro e fala assim, casa com Júnior, casa com Júnior. Me ajuda, Jesus. Né? Tira uma foto, né? E mostra para ela, é boa, boa. E aí, eu tive que esperar. Depois, me relacionando com ela, nós tivemos que esperar o tempo certo para viver a nossa intimidade física, no contexto do casamento. E depois que nós casamos, continuamos esperando. Né? Esperamos 10 anos para ter um filho, para ter o primeiro filho, depois mais 4 anos para ter o segundo. Né? Agora a gente está esperando de novo Jesus voltar, em nome de Jesus, né? Amém. A espera nunca acaba, gente. Então, mas por que eu comecei essa campanha? Por causa dos casados, sabia? Comecei por causa dos casamentos. Foi atendendo casais casados que o Espírito Santo falou a importância de cuidar dos solteiros. Comecei a ver, atendendo casais, tudo evangélico, tudo em crise, querendo divorciar. Porque um casal, a maioria dos casais na igreja só buscam ajuda quando o negócio está feio. Quando o último recurso, já tentamos de tudo, já acabou mesmo, vamos ver, né? Vai lá só assim, eu vou só por desencargo de consciência. E aí senta com a liderança, com os pastores, com os conselheiros de casais, né? E foi um dia que nós começamos a perceber que tudo que nós falávamos para um casal casado parecia já ser tarde demais dentro de um contexto. Que eram coisas que eles deveriam ter ouvido antes de se casarem. Mais de 70% dos conflitos no casamento teriam sido evitados se o casal tivesse sido bem orientado quando solteiro. Existem
pesquisas que comprovam isso. 70% dos conflitos no início do casamento teriam sido absorvidos se o casal tivesse preparado. E foi atendendo casais casados que nós então vimos a necessidade de cuidar dos solteiros. Um dia o Espírito Santo, quando tinha um casal querendo se separar, o Espírito Santo ministrou no meu coração e falando: tá vendo, filho, como é difícil salvar o casamento quando ele está acabando? E aí o Senhor nos convocou para um chamado. Falou: vamos salvar os casamentos antes mesmo que eles comecem. Queridos, corte compromisso. É a intervenção do céu nessa geração para salvar os relacionamentos, para salvar os casamentos. Quando nós estamos vivendo essa... Você fala assim: o apóstolo está falando isso, o apóstolo fala corte compromisso. Duvido quando ele era jovem se ele fazia isso. Aí agora vem falar para mim, pastor Marcelo e Marina, duvido. Mas quantas pessoas gostariam de ter tido a oportunidade, na sua adolescência, de ter ouvido e participado de congressos como esse que está acontecendo aqui essa noite? Quantos adultos estão aqui e poderiam falar melhor do que eu aqui na frente sobre a oportunidade que eles não tiveram de serem instruídos à luz da palavra de Deus, de terem sido tratados, cuidados, amados. Queridos, isso aqui é bênção. Às vezes eu fico ouvindo os jovens falando sobre a corte, parece um castigo que eles estão vivendo. O pastor deles não sabe, mas a gente ouve. E eles colocam, é um peso, é um fardo. E parece que faz porque tem que cumprir o protocolo. Porque se não fizer, vai ser afastado das atividades na igreja. E as pessoas encaram como um fardo, e na verdade não é um presente, queridos. É um presente dos céus. Aos casais casados que estão aqui, todo casal deveria aprender uma regra básica. A diferença de casar e o casamento. Muitas pessoas se casam, mas são poucas pessoas que de fato entram num casamento. Casar, queridos, é uma coisa. Casamento é outra. Como assim, pastor? É a mesma coisa. Não. É igual aceitar Jesus e se converter. Aceitar Jesus é uma coisa, se converter é outra. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos tomando uma decisão. Aceitar a Jesus é uma decisão que você toma. A conversão é um processo que você entra. É por isso que tem um monte de crente por aí que aceitaram a Jesus, mas não se converteram. E é por isso que tem gente 10 anos na igreja e que a pessoa é a mesma, ela não muda. Por quê? Porque ela só aceitou Jesus, mas ela não entrou no processo. Aceitar Jesus é um evento que acontece na nossa vida. A conversão é um processo que você escolhe entrar nele. Casar e casamento é a mesma coisa, todo mundo quer casar. Mas são poucos os que querem pagar o preço de entrar numa aliança de casamentos. Casar é uma escolha que você faz, é uma decisão que você toma. O casamento é um processo, é o desafio de dois tornarem-se uma só carne. É o desafio de tornar-se um. E, queridos, não basta ser marido. Quantos maridos nós temos aqui essa noite? Levanta a mão. Ser marido é fácil. Qualquer um pode ser. O que está precisando, sabe do que é? Maridos excelentes. Marido qualquer um pode ser. Vai lá, casa, se tornou marido. Agora o marido excelente é aquele que está sensível à necessidade da sua esposa. Os homens estão casando e eles não sabem o mínimo que tem que saber sobre mulheres. Irmão, aprende uma coisa. Os rapazes solteiros que estão aqui vão aprendendo também. Tem coisa que não muda. E algumas coisas das mulheres são para sempre. Todo homem tinha que saber que mulher necessita falar.
Gente, é por isso que os casais brigam. Mulher precisa falar. Mulher fala 2 vezes mais do que o homem por necessidade biológica. Está comprovado isso. Mulheres aprendem um idioma muito mais rápido do que os homens. Isso é cientificamente comprovado. Vai que ela precisa viajar e precisa falar com alguém, né? Ela já aprende rápido, para não passar sufoco. Mas é fato. As mulheres têm essa habilidade. E as mulheres precisam falar e conversar. O marido precisa saber disso. Mulher tem necessidade de algo chamado tempo juntos. Meu Deus, homem não aprende isso, tem que aprender. Mulher necessita de tempo juntos. Tempo de qualidade. Tempo que você para tudo para ouvi-la, para atendê-la. Não basta ser marido, você precisa ser um marido excelente. Amém? As esposas que estão aqui, quantas são esposas? Ser esposa é fácil. Qualquer uma pode ser. Mas o que nós precisamos são de esposas virtuosas. Esposas virtuosas são aquelas que entendem as limitações do seu marido. Mulherada, aprende algumas coisas básicas. Não adianta você ficar nervosa. Homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Não adianta você dar piti. E você, marido, não adianta querer digitar e ouvir a mulher falar que uma das 2 coisas vai dar errado. Não adianta. Todo homem tinha que aprender logo isso. Então lá em casa é assim. Porque mulher tem isso, queridos. Mulher é igual Casas Bahia. Do nada, só amanhã na Casa Bahia. Mulheres são assim. Elas aparecem na hora que você está concentrado. É a hora que ela aparece. É na hora que você está redigindo um texto lá para o seu patrão. É na hora que você está mexendo com números no computador. É na hora que você está fazendo cálculo. É na hora que você está esperando para ver o gol. No Globo Esporte, ela não poderia aparecer no gol do seu time adversário, mas ela tem que aparecer, na hora do gol do seu time. Você está esperando uma notícia na televisão, ela poderia aparecer qualquer hora, mas a mulher ela tem esse poder. Ela aparece na hora que você mais está compenetrado. E a Ângela, como toda mulher, é assim. E eu aprendi, eu sempre tentei ver aqui e ouvi-la, mas nunca deu certo. E aí eu descobri que eu sou homem. E aí, quando você estiver em casa, sua esposa encostar, irmão, você já vai sentir aquela presença. Não insista, irmão, fazer as 2 coisas. Quando essa presença chegar, separa o que você está fazendo. Eu viro para a Ângela. Eu olho no olho dela para ela se sentir amada e importante. E eu falo, fala amor, que teu servo ouve. É o desafio de tornar-se um. É uma doação, é uma entrega diária e constante. Não tem jeito, querido. A esposa gosta de falar na hora que a gente deita para dormir, quando a gente está com sono. Mulheres, aprendam isso. A hora de dormir para o homem é muito simples. Hora de comer, hora de comer, hora de ver TV, hora de ver TV. Não é hora de botar a conversa em dia, ele quer ver TV. Mas na hora que o homem deita para dormir, quando ele te dá boa noite, e te dá um beijo na cama, é boa noite para dormir, irmã. Não é puxando assunto com você. Vou dar um exemplo, porque o marido vai lá e dá uma boa noite para a esposa, os dois tá tudo escuro, botou as crianças para dormir. O homem já está cansado. Ô, amor, boa noite. E aquilo enche o coração da esposa de alegria. E ele vira de costas, então, e a esposa abraça ele já... Mas as mulheres sempre gostam de puxar a conversa na hora que a gente vai dormir. Ei, amor! Amor! Eu estava vendo lá o fulano na porta da igreja. O que vocês estavam conversando? Não, amor, nada não.
Não, é porque eu vi a esposa dele chorando, conversando com a apóstola também. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei. Aí o cara já vai mostrando que a bateria dele está acabando para ver se ela se liga, que ele está quase dormindo. Mas a mulher é perseverante. Mulher virtuosa é perseverante. E ela continua ainda tentando. Aí ela, amor. Ai, amor. Ai, que má vontade. Má vontade o quê, amor? Eu tô te fazendo as perguntas, amor. Você não quer responder. Não, amor, não. Tô com sono. Você vive com sono. Aí nessa hora o marido desespera, porque ele já sabe aonde vai dar essa conversa. Que ela vai desenterrar defunto ali na cama. Aí ele desespera, mulheres batem desespero no marido. Que o marido, para provar que ele senta, apóstolo, na cama. Ele olha no olho dela. Ele faz para mostrar assim de todos os no desespero. Amor, não é isso, pelo amor de Deus. Estou sentado, olhando para você, vamos conversar. Ela olha na nossa cara e fala assim, agora eu perdi a vontade. Boa noite, passar bem. É o desafio de se tornar um, amados. Mas hoje a palestra não é para casados. Amém. Guarda esse mistério. Eu quero também deixar algumas pinceladas do Senhor para os que estão vivendo a corte e o compromisso. Quantos aqui estão vivendo a corte e o compromisso? Fica de pé para você ser um testemunho vivo. Fica de pé. Os que estão vivendo a corte e o compromisso. No final nós vamos estar orando. Hoje nós vamos terminar a conferência renovando os votos diante do Senhor, o compromisso de santidade. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses preciosos. Pode sentar. Olha, queridos, deixa eu falar. Quando nós estamos vivendo esse tempo na nossa vida, é um tempo de muito desafio. Porque é um tempo que já nos prepara para o casamento. E existem algumas mentiras que o inimigo tenta gerar no nosso coração, que nós não compartilhamos com as pessoas muitas vezes. Algumas mentiras a respeito de viver corte e compromisso. A primeira, muito comum no desabafo que eu recebo de jovens que vivem corte, é o medo o argumento de que o fato de não ter contato físico, íntimo, esfria a relação. E isso é a maior mentira. Fortalece o relacionamento. Eu estou falando que é uma mentira porque você já sabe disso. Os pastores ensinam isso aqui. O problema é que lá fora, o pastor ensina aqui uma vez na semana, mas lá no trabalho é todo dia. Lá na escola é todo dia, na faculdade é todo dia. E isso vai construindo muitas vezes uma fortaleza de argumentos na nossa alma. A maioria das vezes que eu atendo casais que ainda não casaram, que namoram, eles chegam para mim e falam assim, pastor, sabe o que é? Nós queríamos aconselhamento, porque nós estamos brigando muito. E nós não sabemos o que fazer. Sempre quando um casal de namorados me procura para um aconselhamento, que fala que está brigando demais, eu faço a primeira pergunta que eu faço. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é o contato, a intimidade física de vocês dois? Quase sempre, via de regra, nessa hora, a menina baixa a cabeça. E o rapaz olha para a menina. E aí começa. Não, pastor, assim, né? Não, é normal. Mas eu pergunto, mas como é normal, pastor? A gente vai dizer assim, né? A gente não é um santinho, né? Mas assim, é normal. Mas eu quero saber como que é. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Carne é fraca, né? Eu falei, não sei de nada, me tira dessa história.
É isso que eu quero saber. E aí eu começo a querer conduzi-los a entenderem algo. Se chama imoralidade sexual. A imoralidade sexual, queridos, a experiência sexual antes do casamento, a intimidade física antes do casamento, é como nadar mar adentro. Quanto mais longe você vai, mais difícil fica de voltar. E aí o casal derrapa daqui, escorrega dali, e aí eu vou tentando ajudar, falo, pastor, assim. Aí um dia um casal falou assim para mim, não, pastor, é assim, o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca, pastor, assim, né, amor? Aí assim, né? Aí, assim, pastor, já rolou tudo, menos sexo, graças a Deus. Aí eu falo, rolou tudo menos sexo? O que isso significa? Rolou evangelismo, discipulado. Não, também não. Quem me dera. Rolou tudo menos sexo, mas na verdade, a maioria dos jovens pensam assim. E eu, então, continuo estimulando. Falei, já sei. Vocês têm um relacionamento pentecostal, né? É fogo puro. Você é foguenta, ela é foguenta, aí vocês se juntam, é fogo puro. Que aí, quando, irmãos, que tem assim, tem um fogo que desce dos céus, que é o do Espírito Santo, que consome todo o pecado e toda a imoralidade, nos purifica, nos santifica. Mas também tem um fogo estranho, que é aquele que sobe. E esse daí, irmãos, é o que a maioria das pessoas lutam com ele. E quando o fogo sobe, gente, não tem jeito. É um namoro pentecostal mesmo. Imposição de mãos, confusão de língua, evangelismo corpo a corpo. Tira o Samuel daqui, pastor. Estou ficando constrangido, apóstolo. Samuel, fica me olhando não com essa cara, Samuel. Já basta seu pai me olhando, Samuel. Evangelismo corpo a corpo, não é seu corpinho colado no meu. Né? E essas coisas não funcionam. E quando há intimidade física antes do relacionamento, antes do casamento, a intimidade física escancara a porta para outros pecados que destrói a relação. Beijar antes do casamento. E, meu pai, isso é a maior polêmica que tem na igreja evangélica hoje. É tatuagem, se pode ou não pode, e beijo na boca antes do casamento. Nos congressos que eu faço pelo Brasil, nas perguntas, é a pergunta que mais vem na urna. Imagina, 2.000 jovens num congresso. É a pergunta que mais vem. Pastor, antes do casamento, beijar na boca é pecado? Eu quero ponderar só algumas coisas, por trabalhar com jovens há 20 anos, trabalhar com pureza sexual. Eu sou formado em teologia, fiz psicanálise, iniciei mestrado, e durante um longo tempo da minha vida, eu me dediquei aos jovens e estudei muito sobre sexualidade e vida amorosa. Li muitos livros, muitos, e voltei a estudar agora, trabalhando com o Escolhi Esperar, muitos livros evangélicos e muitos livros não evangélicos. E no que diz respeito à sexualidade e à pureza, é um dos temas que é um grande desafio. E eu quero compartilhar com você nessa noite, porque sei que é possível que tenham visitantes aqui essa noite. E os jovens me perguntam o que eu posso dizer sobre o beijo. E eu vou tentar contar com o favor do Espírito Santo para me ajudar a compartilhar sobre isso. Primeiro, sobre o beijo na Bíblia. Fato é que o mundo vulgariza o beijo.
no mundo, o beijo é algo vulgarizado. As pessoas são treinadas. Então, como que um homem tenta se autoafirmar para outros homens no mundão? É o cara que beija várias meninas numa única noite. É vulgarizado. Mas se você for estudar o beijo na Bíblia, você vai ver que, ao contrário do mundo, todo beijo na Bíblia, seja, não estou falando de beijo na boca, não. Estou falando de, seja na mão, na testa, seja nos pés. Todo beijo na Bíblia, a Bíblia valoriza o beijo. Lucas 7, da mulher que estava chorando aos pés de Jesus, ela beijava os seus pés. Toda história de beijo na Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus, ela valoriza o papel e a importância do beijo. Agora, sobre beijo, eu sei que aqui na Manancial se ministra muito sobre essa questão. Mas eu gostaria só de trazer algumas razões científicas. Estudando sobre isso, eu descobri, em pesquisas, em vários lugares no mundo, não pesquisa de evangélico não é de pastor não, conclusões, o que a ciência concluiu sobre o beijo. E isso está na internet, qualquer pessoa pode pesquisar. Cientificamente, vamos deixar agora a discussão teológica, a questão espiritual. Não que eu estou desmerecendo isso, eu quero que você entenda que agora eu vou falar cientificamente e biologicamente falando. Por que eu acredito num romance à maneira de Deus? Por que eu acredito na corte e no compromisso? Por que eu acredito que casais que fazem essa escolha potencializam o favor de Deus no relacionamento a dois? Entram com bênçãos, entram quilômetros à frente de pessoas que vivem um namoro comum que você conhece no teu trabalho, na tua escola, teus primos, teus colegas. Primeira coisa que eu vi sobre o beijo na ciência é que cientificamente o beijo é considerado pela ciência a primeira penetração na relação sexual. Ciência. Primeira, o beijo não está associado na ciência à paixão, mas ao sexo. A ciência concluiu que o beijo na boca é a primeira penetração numa relação sexual. Se você que é jovem, adolescente, que está aqui que não entendeu, eu vou te explicar por que eles querem isso. O que é uma penetração? É quando um membro adentra ao corpo do outro. E um beijo. Se você ainda não entendeu, quer que eu desenhe? Segunda coisa que eu descobri lendo pesquisas científicas sobre a questão do beijo, que o beijo é o maior afrodisíaco do planeta. Sabe aquela história que, come amendoim, come paçoca, ovo de codorna, guaraná, que isso... Não. Eu descobri, na super interessante, eles estavam falando, não há nenhuma evidência científica que esses elementos são afrodisíacos, é mito. Por que é mito? Porque esses ingredientes que eles dizem afrodisíaco, na verdade não é afrodisíaco, é energético. Tem uma grande concentração de caloria e carboidrato. Carboidrato é o que nos dá energia. Então o que acontecia? A vovó e o vovô, porque quem inventou essa história desse negócio são o vovô e a vovó, vem lá do tempo deles. Porque a vovó e o vovô iam jantar. E batia aquele pratão de comida. E a vovó no final ia lá e pegava a paçoquinha. Guarda essa paçoquinha, vral. Aí tomava aquele xarope de guaraná, vral. Antes de dormir. Aí eu estava com a pança cheia. O problema é que a vovó estava com a pança cheia. E cheia de energia também. E a vovó não conseguia dormir. E ela, por não conseguir dormir, o que ela fazia? Ela ficava tentando o vovô. E aí o vovô começou a achar que toda vez que aquilo dava a ela, mas na verdade,
Ela tinha disposição para fazer aquilo, mas ela também tinha a mesma disposição para ir numa academia. Que ela tinha, na verdade, era energia, não era apetite sexual. Mas isso gerou esse mito. Mas o beijo é o maior afrodisíaco natural que existe. É um poderoso afrodisíaco. Mas nem precisa de ciência para isso, gente. É só você dar um beijo bem dado, mas quem está na corte não está liberado. Mas qualquer um que já beijou sabe, gente. Não precisa de cientista para isso. Mexe com a gente. É só você ver em cenas, qualquer cena de novela, qualquer romance, qualquer coisa. O casal, quando vai ter um momento íntimo, que vai rolar lá o labassurianderrar, ninguém já começa no labassúbia. Estou falando língua estranha para cada criançada, né? Depois você explica o que é essas línguas estranhas em casa. Mas eu falo isso porque assim, a minha filha uma vez perguntou para a Ângela assim: Ângela, a mãe, pai, mãe, por onde que eu saí na sua barriga? A Ângela fez parto normal. A Ângela olhou para mim e eu falei: mostra. Diz para ela, Ângela. Ah, filha, você saiu pela... Aí toda a família tem um nome bonitinho que dá lá pra... Lá em casa também. Ah, filha, você saiu pela... Minha filha ficou indignada. É que a mãe só porca! A Ângela olhou para mim e falou: filha, amor. Falei: amor, você falou a verdade. E conhecereis a verdade. Se ela não acreditou, filha, ela aprendeu a verdade. Beleza, Ana Carolina foi dormir. Dias depois, Ana Carolina voltou. Ei, mãe, eu saí lá por aquele lugar, né? Foi convencida pela verdade. O problema é que quando a gente conhece a verdade, a gente quer se aprofundar nela. Ô mãe, como foi que eu entrei? A Ângela olhou para mim e eu falei assim: ó, ela é menina, se fosse um menino eu explicava, aí é papo de mulher. Não, Júnior, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu falei: não. Ai, Júnior, me ajuda na resposta só. Não, a Bíblia diz, está escrito, é a mulher sábia. Não fala nada do marido, minha filha, agora você se vê, né? Falei: ó, mas vai ensinar para a menina a verdade, Ângela. Não vai fazer igual tua avó, que falava: porque papai plantou uma sementinha. Ela já sabe, eu sou pastor, não sou agricultor, Ângela. Ângela, a criança tem mente fértil, você vai traumatizar a menina. A menina vai achar, sabe o que? Que eu tenho uma pá debaixo da cama. A menina vai deitar dormindo achando que eu cavo sua barriga de madrugada, Ângela, com a pá. E planto uma semente, jogo. Não, Ângela, vamos ensinar a verdade. Se ela perguntou, nós não vamos ensinar fora do tempo. Mas se ela está sendo despertada por alguma razão antes do tempo, existem muitas formas de falar a verdade. Nós podemos ser verdadeiros sem sermos vulgar, sem construir nos nossos filhos um modelo de puritanismo. O que é puritanismo? Falsa pureza. Só tem aparência de puro, mas não é. Bom, estava falando sobre isso, vamos voltar lá para o relacionamento. Então, descobriu-se que o beijo é um grande afrodisíaco. Agora, biologicamente falando, eu já vou terminar, tá, irmãos? Eu sei que já está tarde, tá bom? Vocês me aguentam só mais um pouquinho? Quando eu falo isso, é mais 1 hora pregando, amém? Após, se você quiser dar uma saidinha, fica à vontade, né? Pode fazer, dar problema na coluna, alguma coisa assim. Queridos, biologicamente falando, eu já fui convidado muitas vezes até para falar sobre isso em faculdades não cristãs. Alguns professores, até reitor, eu já dei palestra em muitas escolas. Não tenho dado porque agenda difícil, mas sou convidado por colégios cristãos a falar para os jovens. E eu dou uma aula de biologia quando eu chego na parte do beijo. E eu vou tentar dar uma aqui assim, com muita sabedoria. O que acontece? O beijo é algo
sobrenatural. É um mecanismo divino, é um recurso divino para abençoar um casal. O beijo, ele, além de afrodisíaco, ele tem um papel, cientificamente falando. O beijo prepara o nosso corpo para a experiência sexual. Por isso que para a ciência ele não está associado a um momento de carinho, de amor. Uma demonstração de afeto. Existem muitas formas de você demonstrar afeto. Um cafuné, um abraço, um sorriso. Mas o beijo, ele tem essa conotação sexual porque ele prepara o nosso corpo para a relação sexual. E aí eu vou falar para você o que eu vi um cientista explicando sobre o beijo. Como que o beijo funciona no nosso organismo. Um cientista, não era evangélico não. Um cientista explicando. Você sabe que o nosso corpo ele é interligado por uma complexa estrutura de terminações nervosas. Todo o corpo está interligado. Todo o corpo. E é através dessa terminação nervosa que mensagens são enviadas e espalhadas para o corpo, porque o corpo fala através desses sinais. Quando beija, o problema não é o beijo. O problema é o coração. O beijo emite sinais para o coração. E imediatamente o coração corresponde com o beijo. E eu costumo brincar que o coração é igual o baiano, tudo faz festa. E o coração, quando duas pessoas estão apaixonadas, se beijam, ele vibra, ele celebra. Beija! É tipo o Galvão, né, na final da Copa de 94. Acabou! Aquele negócio assim, o coração, ele reage com alegria. O problema é que quando ele reage, ele se anima e ele começa a disparar. E aí é que está o problema. Porque quando ele dispara, ele aumenta o fluxo na sua corrente sanguínea. E vai sangue para todo lado. Aí ele começa a jogar sangue. Ah! É quase gol. E começa a jogar sangue, vai sangue para baixo. Vai sangue para o lado. Vai sangue para as mãos. Todo o organismo começa a receber agora um sangue com a alegria do coração. E é por isso que alguns relacionamentos, quando namoram, com contato físico, que vem mão para todo lado, porque vem sangue para cá, a mão toma vida própria. Aí a menina segura uma aqui, aí já a outra sobe ela assim. Aí vem uma terceira mão, ela não tem como segurar mais. Vai sangue para todo lado. E tem sangue que sobe. E quando essas mensagens são enviadas para o corpo, chega uma mensagem ao cérebro. E o cérebro é o manager, é quem gerencia todo o organismo. E o cérebro precisa preparar o corpo para que o casal consiga desfrutar com êxito daquele momento. E aí é que está o problema, porque o cérebro, ele toca a trombeta em Sião. Ele toca o chofar em cima. Tudo! Sinais. Neurologistas mapearam a reação das pessoas quando isso acontece. E aí eles começaram a ver que o cérebro envia sinais para todo o corpo. Todo. Agora, todo o corpo, tudo no corpo recebe uma ordem. E é uma mensagem codificada mais ou menos assim: prepare-se, porque vai ter... Em respeito às crianças, né? Pessoal, tá na hora, todo mundo. E aí ele envia sinais para todo o organismo, para todos. Os 5 sentidos trabalham para o êxito e a felicidade plena do casal. E é aí que as coisas começam a acontecer. Porque nessa hora, até quem está quieto,
Até quem está dormindo se levanta. Tá lá. Ninguém mexe. Está na dele, não está mexendo com ninguém. Faz a função dele. Mas quando o trombeta e Sião toca lá em cima, prontamente o organismo trabalha para que dê tudo certo. E até os mortos ressuscitam. E eles se levantam e dizem: eis-me aqui, Senhor! Firme e forte, Senhor, conta comigo. Meu Deus, Samuel. Firme e forte. Brincadeiras à parte, é natural que nesse período os homens têm algo que se chama um nome técnico, chama-se ereção. E nesse ponto, as mulheres reagem diferente dos homens. Até porque as mulheres não têm ereção. É bom falar, né? Vai que tem um rapaz puro aqui e não sabe disso, né? É bom que alguém fale, né? Mas as mulheres, o organismo também reage. Eu vou tentar... Não vou falar assim não, vou falar de outro jeito. Não, tem muito irmão de cabeça branca aqui, eu vou deixar... Não vai dar para falar. Eu vou falar só o nome técnico mesmo. É que eu faço um negócio, mas não vai dar certo. Não tem coragem. Ô, meu pai! Bom, as mulheres, então, passam por um processo biológico, natural, divino, que se chama lubrificação. E a lubrificação prepara o corpo. Olha como que Deus é tremendo. Olha o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Eu estou falando isso, eu estou matando um monte de gente de vergonha, mas isso é um processo de libertação na sua vida, amém? É para quebrar as estruturas de puritanismo na sua vida. Eu falo sobre isso, eu fico pensando, o que os evangélicos acham que Deus pensa sobre isso? Vocês acham que quando o casal, casado, na bênção, marido e mulher, estão tendo um momento de... Vocês acham que Deus reage como? O casal está orando antes de dormir. A esposa, Senhor, muito obrigada. Essa voz é da Ana Paula Valadão, né? Deixa eu arrumar outra aqui. Muito obrigado pelo meu marido. E Deus está lá, recebendo a oração. Mas aí no meio da oração, rola um manto. E eles meio que se esquecem que estão orando. Vocês acham que Deus faz como? Sai do quarto? Você acha que Deus está olhando assim, o negócio começa e Deus faz... Ah, não. Aí o casal engata e... Você acha que Deus diz o quê? Ah, meu Deus. Não, ele é Deus, né? Ele não pode falar isso, né? Ele diz o quê? Ah, a mim mesmo, ai, mim mesmo. A palavra de Deus diz que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o... Mas você acha que nessa hora anjo faz o quê? Vira de costa? Oh, rapidinho, que o inimigo está furioso, hein? Todo mundo virando de costa. Queridos, o sexo é uma bênção de Deus. O sexo não é promiscuidade, não é sujeira, não é safadeza, não é sem vergonhice. O sexo é uma bênção de Deus para a vida a dois. Amém? Bom, estava falando aqui para os casais que estão vivendo corte e compromisso. Pastor, como fazer se o beijo é fundamental na relação amorosa? Não é. É fundamental numa relação sexual, mas não necessariamente numa relação amorosa. É que nós aprendemos assim desde criancinha, mas não é. Bom, para a gente terminar, falei aos casais, falei aos que estão em corte e compromisso, e eu quero só terminar sabendo, quem está aqui à espera de um milagre? Levanta a mão. Aos que estão sozinhos, à espera de um milagre, levanta a mão. Ali o negócio ali, está sentindo que está assim, mais assim no estreito, né?
Não, levanta a mão, quem está à espera do milagre? Pastor, nesse momento não estou me relacionando com ninguém. Jeová, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Apressa-te, Senhor. Apóstolo, falei, quem está sozinho aqui? Teve gente assim que já está assim, tem os que esperam no Senhor e tem os que desesperam no Senhor, né? Tem gente aqui, tem menina aqui que quando eu perguntei quem está à espera de milagre, ela está tão carente, mas tão carente, não pode nem na churrascaria, que se o garçom falar assim, coração, ela, ai moço, né? Guarda esse coração, querido, guarda esse coração. Mas nós queremos encerrar orando. Um dia um menino falou assim para mim, pastor, feliz foi Adão, que não precisou ficar esperando pela mulher dele. Eu falei, não, Adão escolheu esperar sim. Se Adão não tivesse esperado, ele tinha casado com a macaca. Ele olhava para todo macho de uma fêmea. Se ele desesperasse igual os crentes de hoje, ele tinha arrumado outra fêmea, mas não tinha mulher para ele. Ele tinha que casar com outra espécie. Então ele escolheu esperar sim. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Há um pânico hoje nos jovens, porque há uma obsessão hoje pelo casamento e por vida amorosa. As pessoas têm pavor e há uma fobia na igreja hoje, entre os solteiros. A pessoa tem medo de ficar sozinha para o resto da vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo de estar sozinho. Tenha medo de estar vazio. As pessoas dizem que quem está muito tempo sozinho está encalhado. Quem encalha baleia, gente. Quem encalha navio. Os filhos de Deus não encalham. Os filhos de Deus estão ancorados num porto seguro que é o Senhor. Amém? Encalhada é a pessoa que está se relacionando com alguém que não é o propósito de Deus para a vida dela. Essa pessoa está encalhada. Queridos, estar sozinho é algo muito difícil. Deus disse, não é bom ficar sozinho. Ele sabe disso. Ele mesmo é Deus trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que ele não gosta de ficar sozinho. Mas Deus mesmo disse, não é bom ficar sozinho. Deus, queridos, supre todas as áreas da nossa vida. Esperar em Deus não é perda, é ganho. Estar sozinho é algo muito difícil, mas quando você está ao lado da pessoa errada, é impossível você ser feliz. Estar só é possível ser feliz, estar feliz, mas quando você está ao lado da pessoa errada, é impossível ser feliz. E eu queria terminar com uma palavra para quem está sozinho hoje. Vigia, gente. Vigia. Aos adolescentes que estão aqui, com todo amor. Seu coração não é panfleto de rua para ir na mão da primeira pessoa que você encontra pela frente. Guarda o teu coração, Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Para de deixar o coração aberto só para quem está vindo fazer uma visita. Cuidado com a carência. Aos adultos solteiros aqui. Cuidado com a carência. A carência faz você enxergar flores aonde existem espinhos. Não troque o propósito de Deus para a tua vida por uma proposta atraente que aparece no seu caminho. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Ministério de Louvor, vem cá. Nós queremos encerrar esse congresso com 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer o coração daqueles
para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós queremos selar esse tempo hoje, orando pelos casais que aceitaram esse desafio de ser totalmente do Senhor. Quando você se propõe a viver a corte e o compromisso, é porque você está buscando ser totalmente do Senhor. E nós queremos orar. Essa noite é uma noite tremenda para vocês renovarem o pacto de pureza e de santidade diante de Deus. Porque eu sei pelo Espírito Santo, por mais que você crê, eu sei que em alguns momentos vocês se sentem tentados, se sentem, em alguns momentos, alguns aqui, se sentem às vezes até um idiota, uma idiota. Às vezes vem uma raiva, do nada, e você fica pensando, ai, não sei, tenho minhas dúvidas, se essa é uma escolha certa. Mas essa noite o Espírito Santo vai visitar alguns aqui, para uma renovação da nossa mente. E nós queremos orar pelos casais que estão nesse propósito, mas também queremos orar por aqueles que estão ainda esperando. Alguns talvez só estão esperando porque precisam de uma cura. Talvez precisa liberar um perdão de alguma mágoa, de alguma decepção amorosa em algum relacionamento passado. E essa noite o Espírito Santo está aqui para curar alguns corações dessa noite. Algumas pessoas aqui entraram assim: pastor, eu tenho até dúvida se Deus tem algo para mim nessa área. Talvez alguém poderia me dizer assim: pastor, acho que eu tenho dedo podre. Não é possível, porque pastor, eu só quebra a cara. Um dia uma menina perguntou para mim assim: pastor, vê se está escrito aqui na minha testa: eu gosto de quem não presta. Eu olhei, eu falei: filha, a testa é bem grande, mas não está escrito nada não. Não, pastor. Eu falei: mas por que você está falando isso? Aí disse: pastor, eu amo a Deus, mas é só isso que eu encontro. E essa é uma noite que você precisa entregar as áreas mais íntimas da sua vida ao Senhor. Eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus na minha vida sentimental. Eu passei a vida inteira ouvindo que um homem só é homem quando tem muitas mulheres na vida. E eu me casei com a única menina da minha vida. E aprendi que o homem de verdade não é o homem que tem várias. Homem de verdade são aqueles que abrem mão de várias para amar e honrar a aliança com uma só. Isso é um homem de verdade. E essa noite nós queremos orar pelos homens solteiros que ainda não casaram aqui, para Deus resgatar a integridade dos homens que tem sido distorcida ao longo dos séculos pelo inimigo, para que Deus levante uma geração de homens de verdade, de homens não segundo o mundo, mas segundo o coração de Deus, os desígnios do Pai. Essa é uma noite que nós queremos orar pelas meninas que estão solteiras aqui, aproveitar as famílias e os casais casados para que estendam as mãos, para nós profetizarmos um Brasil sem divórcio, famílias restauradas, casamentos duradouros, queridos, famílias saudáveis, lares estruturados. Mas talvez nessa noite tenham até casais que
talvez precisam de um milagre dentro de casa essa noite. Precisa de um milagre no casamento. Talvez assim vocês estão se desentendendo, não sabem mais o que fazer. Uma brigaiada dentro de casa. Mas o Senhor é o príncipe da paz e dissipa toda a contenda. E essa noite o Espírito da verdade se manifestará em nossos corações. Amém. Eu queria convidar os apóstolos, queria convidar aqueles que são os apóstolos do amor, os pastores Marcelo e a pastora Marina, que têm dedicado a vida nessa missão árdua. E nós queremos assim gastar um tempo, só mais alguns minutos, eu sei que já está tarde, mas nós não podemos ir embora sem selar esse momento de colocarmos no altar do Senhor. Quero convidar primeiro aqui para vir aqui e ficar do nosso lado direito os casais que estão vivendo corte e compromisso, onde vocês vão renovar não só o compromisso a dois, mas nós queremos orar para que venha uma unção do céu para trazer perseverança, para cobrir a mente de vocês. O inimigo tenta atacar com seus argumentos, para que venha o manto do céu sobre nós, para proteger a mente de vocês. Nós queremos selar esse tempo, mas também queremos orar por aqueles que estão esperando no Senhor, mas que você quer fazer, na verdade, nós não queremos orar para você casar, mas aqueles que querem dizer assim: Senhor, eu quero assumir um compromisso de viver um tempo de santidade nesse tempo da minha vida. Eu quero formar um pacto de pureza, Senhor. Eu quero ser da geração CQC, custe o que me custar. Essa aqui é a escolha. E daqui nós vamos fazer uma ponte, porque aí você já vai ver aqui do seu lado. É o início, o meio e o fim. A referência. E se nessa noite essa é a tua decisão, se essa é a tua escolha, você que está esperando o Senhor, nós queremos orar pela tua vida.